Bem-vindos ao Giro de Obras e eu vou te levar para conferir o que evoluiu aqui na obra AK 1107 em Bauru. A instalação do forro de gesso e da coifa da churrasqueira já está no 16º pavimento. A instalação das bancadas e lavatórios está no 15º pavimento. A infra do ar-condicionado também evoluiu e chegou no 17º pavimento da torre. A primeira fase da pintura já está no 13º pavimento. Os revestimentos internos de piso e parede estão no 17º pavimento, enquanto o revestimento do hall social está no 8º pavimento da torre. E esse foi o Giro de Obras. Fique com imagens da nossa fachada, que já é a mais linda da Vila Aviação.